Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar então nossa resenha do livro Guildas, Inovação e Economia Europeia, de 1400 a 1800. Vamos então agora ao capítulo 8, Inventando em um Mundo de Guildas, Tecido de Seda em Lyon, no século XVIII, de Liliane Pérez. Este capítulo examina a produção de brocados de seda em Lyon, no século XVIII, considerando as possibilidades técnicas e as habilidades que sustentavam a inventividade, o status social dos artesãos inventivos e a política de inovação que a poderosa Guilda da Seda, conhecida como Grande Fabriquet, desenvolveu em sintonia com a municipalidade. Graças a Leslie Miller e Carlo Poni, conhecemos as práticas e o contexto da criação artística em Lyon, especialmente o papel desempenhado pelo design. O sucesso dos tecidos de seda de Lyon dependia da criatividade do design e da gestão de estoques de moldes pertencentes a empresas locais. Sua proteção, aplicação e circulação fraudulenta eram a base das novas modas de Lyon lançadas anualmente por toda a Europa. A utilidade do design baseava-se na engenhosidade técnica. Inventar um novo tecido dependia de uma combinação de novos moldes, bem como de novos dispositivos e projetos comerciais, cálculos e planos. Nenhum padrão refinado poderia ter sido criado sem a multiplicação dos fios de urdume e de inúmeras lançadeiras minúsculas para o fio de trama, novos dispositivos para a rápida mudança de padrões em tiares e novos pontos que davam a ilusão de relevo, sombras e meio-tons em retratos. Novas sedas floridas estavam no cerne de uma teia que combinava trabalho em formas, materiais, processos e projetos. Essas alegações levantam várias questões. Como a criatividade técnica poderia se desenvolver dentro de uma guilda de cera que dominava a vida econômica, social e política em Lyon? Como a guilda lidava com roubo, fraude, cópia e caça ilegal em um sistema em que a competição entre artesãos era intensa? Os dirigentes da guilda contrastavam cópias legítimas com imitações ilegais? Como os inventores expressavam e explicavam as ligações entre a criação de novos padrões, a concepção de novos dispositivos técnicos e o lançamento de novos empreendimentos? Primeiro, analisaremos como a grande fábrica e o município promoviam a inovação por meio da gestão coletiva de iniciativas técnicas. Em Lyon, a política apoiava a inovação e a tecnologia ajudava a moldar as políticas públicas. Alain Couturot descreveu esse processo para a era revolucionária e o século XIX. Retrocederemos a investigação para o século XVIII, quando a guilda ainda era o principal ator econômico da cidade. Em segundo lugar, examinaremos o equilíbrio entre as atividades das guildas e os inventores. Paradoxalmente, os objetivos coletivos da guilda fomentavam reivindicações individualistas e competitividade. A invenção era moldada pelo conflito. Nesse contexto, como modelo heróico de invenção emergiu das lendas de La Salle e posteriormente de Jacquard. Artesãos, guildas e inovação. Os historiadores geralmente consideram os artesãos e suas guildas como freios à inovação devido a seu suposto sigilo, conservadorismo e know-how herdado, as regras rígidas de padrões de qualidade e as barreiras entre os ofícios. De forma mais geral, supõe-se que os artesãos tenham sido sujeitos a uma rotina cega, entre aspas, e a um ethos coletivo que sufocava a iniciativa. Stephen L. Kaplan demonstrou como os mestres podiam expressar sentimentos contraditórios em relação às guildas, o que os ajudava a ganhar reputação, autoridade e crédito no mercado, mas também restringia suas ambições pessoais. Os liberais franceses do século XVIII, de Vicente de Gournay a Turgot, se opuseram ferozmente às guildas com base nisso. Na Grande Fabriquet, mestres individuais podiam igualmente tecer, desenvolver novos mecanismos técnicos e desenhar padrões para brocados. Os artesãos também podiam pertencer a várias guildas e combinar diferentes habilidades e redes de especialização. Terceiro, esse dinamismo era sustentado pela cooperação. Os artesãos urbanos na França obtinham apoio financeiro, suprimentos materiais, trabalhadores qualificados, oportunidades comerciais e proteção política por meio de redes sociais complexas que envolviam laços familiares, parentesco, vizinhança e círculos mais amplos, que incluíam cortesãos, financistas e acadêmicos. As guildas forneciam apoio testando novos dispositivos, certificando e regulamentando novos produtos e garantindo recompensas aos inventores, incluindo consultoria para patentes. As guildas francesas eram instituições de técnica aberta que ensinavam, demonstravam e compravam novos equipamentos. Por muito tempo, as guildas da Europa continental e os mecanismos de incentivo privados, como privilégios exclusivos, o equivalente funcional das patentes modernas de invenção, que frequentemente incluía a obrigação de ensinar dentro das guildas, eram complementares, dois lados da mesma moeda mercantilista de promoção da economia do Estado. Esse arranjo também se aplicava à França do antigo regime. As guildas francesas também ofereciam fortes incentivos para inventar e disseminar invenções, financiando a inovação e recompensando o mérito. As guildas ofereciam recursos aos inventores dentro de uma gestão pública e coletiva da inovação que incluía expertise técnica, financiamento de novos equipamentos e proteção contra fraudes e imitações. A tecnologia era politizada, entre aspas.
Portanto, a política das guildas e a política do Estado podiam estar em sintonia, especialmente quando liberais igualitários como Véron de Forbonnais, Vicente de Gournay e Trudaine controlavam a administração comercial francesa. Embora criticasse as guildas por serem conservadoras, suas políticas de inovação dependiam, na prática, das próprias guildas. Na França do século XVIII, a Grande Fabrique de Lyon foi um modelo laboratório para o estabelecimento de um sistema nacional de gestão da inovação. Artesãos, municipalismo e capitalismo mercantil. Lyon é um exemplo do arranjo que Charles Sabel e Jonathan Zeitlin chamam de municipalista, referindo-se aos acordos entre as autoridades e produtores de algumas cidades europeias durante o século XVIII e início do século XIX, por meio dos quais instituições locais ajudavam a coordenar oficinas independentes e qualificadas e incentivavam estratégias de manufatura baseadas na flexibilidade da mão de obra e na inovação de produtos. Com 143 mil habitantes em 1789, Lyon era a segunda maior cidade da França. A Grande Fabrique, ou Manufacture des Étoffes de Soie, d'Or et d'Argent, empregava diretamente quase um quarto da população, sem incluir as guildas de fabricantes de veludo, tintureiros, cardadores, lançadores, tecelões de meia de seda, moldadores de fio de ouro, tecelões de fitas e rendeiras de ouro. Só as duas últimas representavam mais de 6 mil trabalhadores. A própria Fabrique era responsável por 14 mil teares no século XVIII, o dobro do número sob Luís XIV. A Guilda da Cera estava no coração da economia de Lyon. Era também o principal nexo de sua organização política. A primeira tentativa de institucionalizar a fabricação de tecido de seda em Lyon ocorreu no século XV e tornou-se uma fonte de conflito entre Luís XI e o município ou consulado. Lyon já detinha um monopólio sobre o comércio de tecido de seda, vinculado às suas grandes feiras anuais. O objetivo da legislação de 1466 era estender essa prerrogativa à manufatura. O consumo de seda estava aumentando e era necessário atrair trabalhadores estrangeiros qualificados, especialmente italianos. No entanto, o consulado resistiu com sucesso à fundação de uma guilda sob controle real, Métier Jury ou Jurande, e em 1554, Henrique II aceitou que a guilda fosse transformada em uma guilda de livre comércio, Métier Libre. De fato, sob o antigo regime, apenas 4 das 68 guildas em Lyon eram Métiers Jury. Nota 20. Tecnologias italianas na indústria da seda foram transferidas para a França durante o exílio do Papado de Avignon de 1309 a 1377. Durante o século XV, no entanto, a demanda clerical concentrada veio de Lyon, que era então um importante centro religioso e também favorecia como local cerimonial pela monarquia francesa. A grande comunidade de comerciantes e banqueiros italianos associados às feiras de Lyon pode ter fomentado a imigração de tecelões de seda. Gradualmente, os comerciantes ampliaram seu controle. Em 1702, estipulou-se que 4 em cada 6 matrias gardes deveriam ser comerciantes. Em 1712, trabalhadores subcontratados tinham que pagar uma taxa substancial se quisessem vender diretamente no mercado. E em 1731, a combinação das funções de tecelão e comerciante foi proibida. Após um período de dificuldades e uma vitória temporária dos trabalhadores em 1737, um novo conjunto de regulamentações em 1744 reforçou ainda mais o poder dos comerciantes. Eles foram auxiliados por reformas governamentais lideradas pelo inspetor das manufaturas de seda, Jacques Vaucanson, que desejava racionalizar todo o comércio francês de seda sob o controle dos comerciantes de Lyon, que administravam fábricas de fundição de seda no sul da França. Embora o plano tenha fracassado e Vaucanson tenha sido forçado a fugir para Paris, a essa altura os 70 principais comerciantes já haviam assumido o controle da indústria. O número de tecelões independentes diminuiu durante o século XVIII, enquanto o número de trabalhadores subcontratados, ainda chamados de mestres, canutes no século XIX, aumentou para 7 mil. Enquanto em 1737 os estrangeiros, que deveriam fornecer informações sobre as indústrias estrangeiras, ainda tinham permissão para trabalhar 3 meses em Lyon, em 1744 a permissão foi retirada sob a alegação de que ameaçavam os designs e dispositivos locais. Nota 28. Os direitos autorais sobre design surgiram em Lyon no contexto de crescente tensão entre comerciantes que encomendavam e designers. O direito dos comerciantes foi inicialmente afirmado em um estatuto de 1711 que punia a cópia por trabalhadores. Em 1725, os comerciantes solicitaram ao governo francês que cumprisse a obrigação dos designers de respeitar os contratos e assinar suas obras caso não os tivessem. Regulamentos de 1737 e 1744 concederam aos comerciantes direitos perpétuos de propriedade. Em 1787, uma regra mais liberal limitou a propriedade a 6 anos para desenhos de vestidos e a 15 anos para moldes de móveis. Os desenhos tinham que ser depositados no escritório da guilda.
Essa foi a primeira legislação de direitos autorais para moldes na França. Comerciantes reclamaram dos prazos, pois os desenhos representavam um grande investimento e se opunham ao depósito desses ativos em um cartório. Em vez disso, pediram que os livros razão privados fossem considerados como prova de propriedade. Essas negociações entre artistas e investidores fomentaram a criação de um direito autoral moderno para desenhos em Lyon em 1806. Lyon dependia, para seu sucesso, de uma combinação de mobilidade organizacional e economia de variedade que equilibrava os interesses dos indivíduos e a gestão coletiva de recursos técnicos e humanos. Os comerciantes encomendavam amostras de tecido de diferentes oficinas e os mestres tecelões negociavam com vários comerciantes ao longo de suas vidas ou, após uma reforma em 1700, simultaneamente. Em 1667, um sistema de recibos, bilhetes de acquis, estabeleceu um sistema de crédito para a compra de equipamentos, segundo o qual os teares, até 4 por tecelão, pertenciam aos mestres, mas o custo era compartilhado com os comerciantes. Esse arranjo não era um presente gratuito dos comerciantes, mas um mecanismo para garantir a subcontratação de mestres. Os subcontratados que desejassem trabalhar para o novo comerciante tinham que reembolsar quaisquer adiantamentos de seu antigo empregador. Parte da rigidez desse sistema foi afrouxada a partir da década de 1740, quando as guildas e as autoridades municipais começaram a oferecer apoio financeiro aos mestres que adotassem novos tipos de tear. A partir de 1770, os mestres individuados foram autorizados a trocar de comerciante desde que pagassem 1/8 de seus ganhos futuros. Esse acordo foi reforçado em 1806 com a criação do Conselho de Prud'hommes, um tribunal local que ajudava a resolver disputas de crédito. Os prud'hommes mantinham empréstimos para teares mais eficientes e permitiam que os tecelões mudassem de empregador desde que tivesse o consentimento do seu comerciante atual. Coordenação na oficina. Os brocados de seda eram feitos com máquinas complexas chamadas teares de tração. Na tecelagem simples, os fios da urdidura eram puxados em grupos ligados a cordões de acoplamentos verticais, lices, fixados em quadros, lames, operados por pedais. Os padrões podiam ser sofisticados, mas eram sempre simétricos e repetitivos. Nos métiers à la tire de Lyon, em contraste, todos os tipos de desenhos, até mesmo retratos, podiam ser tecidos porque os fios da urdidura eram excluídos individualmente e não eram reunidos em quadros, mas puxados por puxadores, tireuses, por meio de cordões presos. Os 400 a 800 cordões pendurados formavam um simples, simple. Um simples permitia um desenho que era programado pela disposição dos cordões em pequenos grupos ligados por laços ou laçadas, laques, e amarrados a um cordão grosso na ordem que precisavam ser puxados. Cada laçada correspondia a uma cor de trama. A trama, por sua vez, era composta de fios, duites, de diferentes tonalidades enrolados em pequenas lançadeiras. Levava 25 dias para criar um novo padrão. Quando o mestre terminava de tecer um desenho, ele era removido e ele passava para outro tear enquanto o primeiro era recarregado. Essa tecnologia dependia de uma coordenação complexa entre tecelões e auxiliares, que incluíam leitoras, liceuses, que transpunham os padrões de papel pontilhado para o papel simples, laçadeiras, desenhistas, devideuses e remeteuses, que remendavam fios e cordões unificados. 4 teares empregavam 7 auxiliares, além do próprio tecelão, sua esposa, um aprendiz e um jornaleiro. Os regulamentos da guilda faziam distinção entre tecelões e auxiliares. Os primeiros pertenciam à fabriquê e constituíam uma força de trabalho privilegiada. A partir do início do século XVIII, a maioria dos novos dispositivos visava facilitar a seleção dos fios da urdidura e a leitura dos desenhos nos samples. Em 1725, Basile Bouchon desenvolveu um tear cujos cabos de suspensão eram armados com agulhas horizontais que eram empurradas contra um rolo de papel perfurado. Quando uma agulha atingia o papel, em vez de furos, era empurrada para trás e agarrada por um garfo, conectado a um pedal operado pela puxadora, que puxava o fio da urdidura para baixo. O parceiro de Bouchon, Jean-Philippe Falcon, aprimorou esse dispositivo em 1742, substituindo o rolo por uma corrente de cartões perfurados pendurado em um prisma. O princípio era o mesmo, mas o maior número de agulhas para cada linha de desenho tornou possível padrões mais complexos. Falcon aprimorou o mecanismo diversas vezes e ainda estava adaptando o tear para a confecção de ricos brocados quando morreu em 1765. Mas sua principal contribuição foi seu dispositivo para perfurar as tábuas, a chamada máquina de leitura. Os carimbos de corte eram amarrados a cordões pendurados, possibilitando a perfuração de cartolinas de acordo com o padrão transposto para uma simples. Essa operação de leitura podia então ser repetida quantas vezes fossem necessárias, fornecendo cartões perfurados para inúmeras oficinas e permitindo que a indústria lançasse novos designs em grande escala.
Além disso, o processo de leitura era independente do tear e podia ocorrer fora da oficina, liberando um valioso espaço de trabalho. As invenções de Falcon foram acompanhadas por dispositivos que visavam facilitar a extração dos cordões, reduzindo o tamanho das simples ou possibilitando a separação das simples do tear, sendo essa última uma importante contribuição de Philippe de La Salle. Nota 38. Os motivos oficiais para as melhorias que economizavam a mão de obra incluíam preocupações médicas e filantrópicas, a tarefa das puxadoras era fisicamente exigente, os cordões tinham pesos presos a eles para mantê-los retos, e uma jornada de trabalho durava de 12 a 14 horas, e a alegada escassez de mão de obra e as demandas das puxadoras por salários mais altos. No final do século, à medida que a escala dos motivos de design diminuía, a velocidade da tecelagem se acelerou e levantou o problema da sincronização das ações de tecelões e puxadoras. Um terceiro tipo de inovação foi combinar a programação de padrões e a economia de mão de obra por meios mecânicos. Tais dispositivos eram geralmente tentados para projetos de pequeno porte, pequena teia. Somente o tear de tração de Jacques Vaucanson oferecia uma solução para projetos maiores, mas foi esquecido até que Joseph-Marie Jacquard o redescobriu muito mais tarde nas coleções do Conservatório de Artes e Ofícios. O dispositivo de Vaucanson, inventado entre 1747 e 1750 em Paris, era um cilindro perfurado instalado no tear, as agulhas que o atingiam eram conectadas a ganchos que puxavam os fios da urdidura. No entanto, os furos do cilindro eram muito poucos para permitir projetos complexos. Em 1804, Jacquard combinou os cartões de Falcon com o cilindro e a grelha de Vaucanson, resultando em um grande avanço. Uma corrente de cartões perfurados, que girava em torno de um prisma, selecionava as agulhas e, por meio delas, também os ganchos, os cordões de ligação e os fios de urdume. Gestão pública da inovação. O progresso tecnológico era uma grande preocupação das elites de Lyon, e Lyon era a cidade mais inovadora tecnologicamente da França. Os artesãos de Lyon representavam pelo menos 170 dos quase 900 inventores que se candidataram à administração nacional francesa para obter um privilégio de invenção ou uma recompensa. Pelo menos 73 deles estavam ligados à grande fábrica, apenas 12 deles eram grandes comerciantes. Os inventores de Lyon eram fortemente incentivados pela municipalidade local a inventar e desenvolver novas iniciativas. Já no século XVI, o rei e o consulado haviam tomado medidas para atrair artesãos estrangeiros para Lyon, a fim de aumentar o comércio de luxo e dar trabalho aos pobres. Em 1536, Etienne Turquette, um comerciante piemontês com apoio de Lucca, na época ainda um importante centro produtor de seda, recebeu o direito de tributar os artesãos que utilizavam as máquinas que ele havia introduzido na cidade. Tendo obtido novos empréstimos e isenções fiscais, estabeleceu-se em Lyon e tornou-se líder da Guilda de Fabricantes de Veludo em 1540. No entanto, a principal característica da política de inovação na indústria de seda de Lyon, no século XVIII, foi a substituição de concessões monopolistas por invenções com financiamento público. O primeiro exemplo dessa mudança ocorreu em 1734, quando, em resposta ao pedido de Pierre Chaussat, de patente monopolista para um novo tecido de veludo, seus concorrentes propuseram que a fábrica lhe pagasse 10 mil libras e tornasse pública a invenção. Em meados do século, essa estratégia já havia se tornado comum. Nota 45. Em 1708, Jacques Ponsard recebeu do consulado um privilégio local para uma serra de carpinteiro. Em 1717, Jean-Baptiste Garon recebeu um privilégio exclusivo do consulado para uma máquina de trefilar cordas. Em 1730, obteve um privilégio do governo, mas o consulado emitiu as cartas patentes somente em 1731. Em 1725, Claude Raymond André e Jean Saint-Michel receberam um privilégio exclusivo de 15 anos do prelado dos marchands e seus conselheiros, atuando como juízes da polícia das artes e ofícios. Em 1735, após a aprovação da grande fábrica, Nicolas Moulin recebeu um privilégio consular pela invenção de uma máquina para bobinar tecido de seda. Em 1735, os irmãos Mouchot receberam do consulado um monopólio de 10 anos para um novo tecido que se assemelhava ao couro. Nota 46. Uma busca nesses arquivos encontrou 12 privilégios exclusivos para a invenção concedidos em Lyon no século XVIII, a maioria antes de 1750. 4 deles eram modificações ou extensões. Poucos estavam relacionados à indústria da seda, como mostra a lista a seguir: Claude e Joseph Verdun para lãs em 1700, Jacques Ponsard para uma serra de carpinteiro em 1708, um privilégio local concedido pelo consulado, Claude Raymond e André e Jean Saint-Michel para um tear de tração em 1725, Jean-Baptiste Garon para um tear de tração em 1730, Pierre Chaussat para uma extensão do monopólio de Garon em 1733,
um privilégio local para os irmãos Monchot, para um tecido que imitava o couro, em 1735, um privilégio local em 1735, transformado em estatal em 1737 e estendido em 1744, para Nicolas Moulin, para uma máquina para bobinar tecidos, Joseph Combe e Jacques-Marie Ravière, para a louça de barro em 1738, estendida em nome de François Blateran em 1748, François Grange, para fornos em 1746, John Bagder, para uma calandra ou prensa em 1754, Jean André e François Orcel, para uma engenhoca de metal em 1781. O financiamento era fornecido por dois canais intimamente relacionados. Primeiro, a própria guilda concedia apoio financeiro, que podia ser significativo. Por exemplo, a guilda pagou a Jean-Philippe Falcon, um dos inventores mais recompensados de Lyon, 52.194 libras entre 1738 e 1755, primeiro para saldar suas dívidas e depois como empréstimo. O segundo canal de financiamento era utilizado com mais regularidade e se baseava em um imposto sobre a seda estrangeira que entrava em Lyon, estabelecido em 1711 e administrado pelo Conselho Municipal por meio da Caisse du Droit des Estoffes Étrangers. A partir de 1725, metade da receita, 30.000 libras, foi entregue ao Priorado dos Marchands para recompensar os fabricantes de seda merecedores, a outra metade foi destinada ao Hospital de La Charité. As primeiras doações foram feitas em 1732. O governo francês, aberto a reformadores liberais como Trudaine e Vicente de Gournay, que favoreciam a iniciativa pública em detrimento da iniciativa privada, transformou Lyon em uma espécie de laboratório para sua política. Em 1752, o representante ou intendente do Estado assumiu o controle do fundo, com o consulado e a fábrica mantendo a supervisão. A gestão tornou-se mais complexa e deu origem a negociações permanentes entre os administradores reais e locais. Ao mesmo tempo, o governo criou um fundo nacional, a Caisse de Commerce, dedicado principalmente ao apoio à indústria. A partir de 1752, o número crescente de inventores de Lyon passou a ser recompensado e os pagamentos foram diversificados de acordo com uma escala de mérito. As doações concedidas em 1753 variavam de 300 a 12.000 libras. Nota 50. Em 1732, Jean Tet, um fabricante de crepes, recebeu aluguel anual de sua oficina no valor de 1.000 libras por 11 anos. O primeiro inventor a ser recompensado, descrito como filho de Beatrix, recebeu 6.000 libras em 1737 por um tecido misto de algodão e seda, descrito como levantino, que poderia substituir as chitas. A ordem para recompensá-lo veio do governo. Em 1738, Falcon recebeu 2.500 libras por um novo tipo de tecido e Jean-Baptiste Rollier recebeu 800 libras por um novo tecido de veludo. Novos processos técnicos foram recompensados a partir de 1739, começando com 6.000 libras para Girardon por melhoria nos corantes de seda. Negociando a utilidade técnica. O princípio central subjacente ao fundo do século XVIII era o de que as invenções eram um bem coletivo. Esperava-se que a maioria dos artesãos inventasse, aprimorasse seus dispositivos, os exibisse e os vendesse aos seus pares em Lyon. Inventar era considerado um serviço à cidade e essa premissa fundamentava os exames que reuniam tecelões, oficiais de guildas e membros da Académie des Sciences, Belles Lettres e Artes de Lyon. A utilidade pública era, no entanto, validada e negociada entre duas sedes distintas, o intendente e um acadêmico local, Georges Claude de Goiffon, de um lado, e os oficiais da cidade e os inspetores da guilda de outro. Outras instituições locais também podiam estar envolvidas nos procedimentos, principalmente o inspetor de manufaturas, Antoine François Brisson, era particularmente ativo, e a Câmara do Comércio. Nota 53. A noção de ethos coletivo, enfatizada por Sabel e Zeitlin, foi criticada por Maxine Berg, em Commerce and Creativity in 18th Century, Birmingham. Em Berg, Markets and Manufacture, página 185. Embora possa ser enganoso estender essa noção a toda a gestão urbana da inovação, cidades como Sheffield e Birmingham eram locais de competição acirrada, deve-se enfatizar que em Lyon existia um padrão coletivo, mesmo que as tensões fossem fortes, e era reforçado por uma ideologia de bem público entre as elites educadas. A validação técnica combinava a legitimidade acadêmica e expertise da guilda. O procedimento foi deliberadamente estabelecido pela administração central para obter uma gama de opiniões baseadas em diferentes critérios de eficiência e utilidade. Quando o controlador-geral das finanças se dirigiu ao consulado e ao intendente em 1761, sobre o tear de Jean Bouvard, as notas do intendente diziam: não relata o conselho do prior dos merchantes. Quando surgiram divergências, a decisão final sempre cabia ao governo central,
que geralmente seguia o conselho do intendente. Em 1756, a respeito de um tear inventado por Jean-Baptiste Peirache, o administrador estadual Vicente de Gournay escreveu ao prior dos merchantes, que transmitiu o caso aos maitres gardes da guilda, que propuseram uma recompensa de 1000 libras. Nota 54. A Academia de Lyon estava fortemente envolvida no apoio às artes e aos ofícios, incluindo a seda, e publicava prêmios para a resolução de problemas econômicos. No entanto, apenas 3 dentre todo o corpo de inventores identificados nos arquivos F12 admitiram ter competido por prêmios acadêmicos locais. Os inventores solicitavam com mais frequência a aprovação simples da Academia de Lyon. O acadêmico Georges Claude de Goiffon, que viveu de 1712 a 1766, ex-arquiteto especializado em artes e ofícios, escreveu uma dissertação inédita sobre tecelagem e vários relatórios sobre invenções. Ele participou como professor de design na criação de escolas veterinárias em Lyon e Alfort e publicou métodos para medir e desenhar cavalos em colaboração com Antoine e François Vicente. Em 1763, os maitres gardes aprovaram o tear de Jean-Jacques Maynard, que reduziu o número necessário de estiradeiras, facilitou o trabalho e melhorou a qualidade do tecido. Eles observaram que 8 dos novos teares já estavam em uso na fabriquê e propuseram uma recompensa de 1.800 libras. De Goiffon aprovou a invenção pelos mesmos motivos. Ele também o comparou com uma invenção anterior e mais sofisticada de Jean Benoit Allard, observando, porém, que o de Maynard era menos trabalhoso e preferido pelos trabalhadores que já o havia adotado. Como disse de Goiffon, agora, neste caso, o trabalhador é o melhor juiz. Maynard recebeu 300 libras e um bônus baseado na aceitação do tear na cidade. O acadêmico e os inspetores da guilda também discordaram. De Goiffon reclamou que os inspetores fingem ser os únicos e soberanos juízes de qualquer inovação na fabricação de seda e, portanto, se isentam de fundamentar seus julgamentos. Em 1764, seus empregadores contestaram um novo tecido de cetim inventado pelo jornaleiro Jean Paulette. Embora os maitres gardes tenham aprovado o novo tecido, De Goiffon concordou com os empregadores, afirmando que ele não era nem novo nem interessante. Embora o tecido economizasse em matéria-prima, sua qualidade era inaceitavelmente baixa. O intendente confirmou que tais artifícios deveriam ser proibidos ou pelo menos combatidos. Em 1765, o acadêmico considerou que a mais recente melhoria da Etienne Chassanet na corda para tiaras de tração não merecia uma recompensa, embora os inspetores da guilda a tivessem aprovado. Práticas coletivas de inovação. Quando os comerciantes elaboravam um novo regulamento para a fabriquê, sob a direção de Jacques Vaucanson, em 1744, decidiram promover o tear de Falcon, desenvolvido em 1742, exigindo que os artesãos modelassem suas obras-primas com base no novo dispositivo. Em 1760, Michel Berthet, que havia inventado um novo tear baseado na inovação de Falcon, recebeu 1000 libras após o relatório de Goiffon ao intendente Jean-Baptiste François de la Méchaudière, 600 libras imediatamente e o restante se ele ensinasse os maitres gardes e se 4 de seus teares fossem instalados na cidade. Em 1765, ele recebeu 300 libras por outra melhoria, mas novamente somente se ele compartilhasse seu segredo com os oficiais da guilda. O intendente o forçou a depositar um modelo e uma descrição do processo no escritório da guilda. Em 1780, o inventor Fleury Parra solicitou uma anuidade vitalícia para um novo tipo de roca de fiar, alegando que estava em dificuldades financeiras. O intendente e o prior dos merchantes concordaram em pagar-lhe 300 libras para reembolsar suas despesas e melhorar sua situação, embora a inovação tenha sido de pouca utilidade. No caso de François Corbet, De Goiffon defendeu o apoio em 1764, pois as dificuldades do homem decorriam de uma doença contraída por ser fabricante de veludo. Nota 66. O intendente Bailon estimou que Falcon recebeu 95.479 libras ao longo de sua vida, incluindo 52.194 libras da guilda por seu primeiro tear e 43.285 libras da Caixa, que incluiu 7.200 libras como bônus pela máquina de leitura e uma pensão vitalícia de 1.200 libras, posteriormente elevada para 1.800 por ano, totalizando 33.085 libras. Subsídios que recompensavam o mérito geral ou ajudavam os artesãos em dificuldades coexistiam com um sistema mais focado que visava gerenciar a exploração comercial de invenções, compensando os inventores por tornarem públicas suas inovações ou por meio de incentivos à difusão de novas tecnologias. No primeiro caso, as invenções eram compradas a um preço oficialmente definido e as máquinas eram exploradas coletivamente.
Em 1760, por exemplo, o inventor de Barme recebeu uma anuidade vitalícia de 600 libras, desde que vendesse seu novo carretel de seda por 360 libras aos mestres. Mais importante para a cidade era a calandra prensa de John Bagder. Bagder havia sido atraído para a França por meio dos esforços do governo. Após se estabelecer em Lyon, recebeu uma pensão do fundo local, recebeu o pagamento das despesas para construir as novas calandras, das quais detinha direitos exclusivos na cidade, e foi autorizado a limitar a disseminação inicial do seu conhecimento a apenas 2 aprendizes, Seguin e Scott, que também eram seus tradutores e sócios. No entanto, o contrato com a Guilda da Seda também estipulava que as calandras eram propriedade do rei, elas ainda pertenciam ao Estado após a Revolução, que Bagder não podia exigir dos mestres o pagamento de mais de 6 shillings por aune, 1,18 metros, da seda prensada, e de que ele não podia se recusar a trabalhar para ninguém. Outra calandra usada para prensar brocados e aprimorada por Vaucanson passou a ser propriedade da cidade, que a arrendou ao finalizador Claude Collet. Em 1725, Claude Raymond solicitou um monopólio que lhe permitia cobrar 100 libras por tear. As autoridades da cidade reduziram sua reivindicação para 68 libras. Em 1730, Jean-Baptiste Garon foi autorizado a cobrar um imposto de 40 libras por tear, com base em seus princípios técnicos. Em 1762, François Jacquet solicitou a cobrança de 100 libras por tear dos usuários que se registrassem junto aos ofícios da guilda. Mas o pedido de Jacquet foi recusado, já que naquela época o sistema era baseado em um bônus único, financiado publicamente. Em vez de tributar os usuários, as autoridades pagavam aos inventores de acordo com o número de teares que eles conseguiam vender aos mestres de Lyon. O bônus poderia ser significativo. Em 1760, o inventor de tear de brocado, que imitava bordados, chamado Ringuet, recebeu um bônus de 300 libras para cada um dos 10 primeiros teares instalados na cidade, 200 libras para cada um dos 10 teares seguintes e 100 libras para cada um dos 2 100 teares subsequentes fabricados em um período de 10 anos. Seu tear se tornou tão popular que ele já havia recebido 19.900 libras em 1764. Qual o desempenho do sistema? Relatórios de oficiais de guildas fornecem informações detalhadas sobre a difusão de vários novos teares. Os teares da Falcon eram bastante numerosos. 40 estavam em funcionamento em 1765, 100 em 1773, de um total de 14 mil teares na cidade, e em 1786, apenas um rico comerciante possuía 15 deles. Artesãos inventivos, tanto os tecelões quanto outros, foram rapidamente informados sobre novos dispositivos e se esforçavam constantemente para aprimorá-los. Uma evidência indireta de que a invenção era uma atividade coletiva é que os novos teares de estiramento, do Falcon ao Jacquard, tinham programas compatíveis, resultando em tecnologia cumulativamente compatível. O cilindro de programação de Vaucanson foi inspirado no primeiro tear de Falcon, de 1742, que tinha cartolinas passando ao redor de um prisma. Em 1777, Claude Rivet assinou um dos certificados de Dardois. Alguns meses depois, Rivet apresentou um novo tear do mesmo tipo. Ao construir seu segundo tear, Falcon recorreu a um tecelão, Jean-Benoît de Allard, que havia registrado uma melhoria em 1763. Enquanto as mulheres não aparecem como inventoras, as viúvas herdaram os direitos de seus maridos com base no direito de administrar um negócio na guilda. A filha de Falcon e seu genro, Balthazar Sevier, construíram 55 dos segundos teares de Falcon de 1762, após sua morte em 1765, e receberam 24 mil libras em subsídios entre 1765 e 1790. A filha também recebeu 1/3 da pensão de Falcon, anteriormente concedida à mãe. A inovação ajudou a construir um setor de engenharia mecânica. Serralheiros, marceneiros, penteadeiras e torneiros desenvolveram suas habilidades mecânicas, fabricando os novos dispositivos inventados por mestres tecelões. Com isso, os mercados também se envolveram cada vez mais no processo inventivo. Assim, por exemplo, em 1785, Dardois apresentou 5 certificados de usuário, um dos quais veio de um marceneiro que alegou ter construído um tear à la Dardois em 1781 em nome de um mestre tecelão. Mas o processo havia começado no início do século. Graças às dívidas de Falcon, sabemos que os mecânicos aos quais ele subcontratou o trabalho na década de 1740, um carpinteiro, Guillot, um comerciante de chumbo, Laubreat, um torneiro, Conte, e 2 ferreiros, Bruno e Tripier. Este último era um importante especialista em metal, envolvido na fabricação de bancos de aço para estiragem. A viúva de Bruno apareceu nos relatos de John Bagder sob seu calendário em 1755. Conte também participou na introdução da lançadeira voadora, mais ou menos na mesma época. Tanto Bagder quanto Vaucanson recorreram ao serralheiro Vial para fabricar os seus cilindros para prensar brocados. Mecânicos qualificados da Suíça também foram empregados.
Jean Ulrich Tumbal, de Basileia, onde os teares de tração estavam bem estabelecidos, desenvolveu um novo tear para Philibert de Menton na década de 1750. Frédéric Hildebrandt, um torneiro de madeira, esteve envolvido na introdução da lançadeira voadora em Lyon. Conflito horizontal, disputa de prioridade. O sistema municipal de Lyon de recompensas a invenções não aboliu as disputas de prioridade. Na verdade, pode muito bem tê-las aprimorado. A invenção coletiva e os incentivos à difusão fomentaram a controvérsia sobre subsídios públicos e reputação. A questão surgiu porque a distinção entre aperfeiçoamento, imitação e roubo era muito tênue e dependia do julgamento de dirigentes de guildas que eram potenciais concorrentes. Outras dificuldades surgiram da própria política de difusão. Os mestres que compraram os teares da Falcon rapidamente os adaptaram e modificaram, e em seguida reivindicaram subsídios de inventores. Isso era perfeitamente legítimo. Michel Bertet foi recompensado em 1759 por adaptar o primeiro tear da Falcon, e em 1765 por modificar o segundo, que ele havia comprado em 1764. O mesmo ocorreu com um tecelão chamado Bourgois, que comprou um tear Falcon em 1775 e apresentou uma modificação em 1777. A introdução da lançadeira voadora também deu origem a reivindicações e reconvenções complexas. O importador da invenção de John Kay foi François Buisson, ex-inspetor de manufaturas, envolvido no trabalho de Kay para o governo francês em 1748, que se associou a um torneiro e projetista suíço chamado Frédéric Hildebrandt e a um membro da Fabriquet chamado Chambeal. Para adaptar a lançadeira voadora à indústria da seda, os três subcontrataram o trabalho de Conte, outro torneiro, e Catin, um marceneiro, e o vizinho de Chambert, na paróquia de São Juste. Em 1772, quando o consulado aprovou uma nova lançadeira voadora para telas de seda, Buisson e Hildebrandt se recusaram a dividir o bônus com Chambert. Além do envolvimento considerável de mecânicos, o caso ilustra a crescente preocupação com reivindicações de prioridade. À medida que os privilégios e exclusividades se tornaram cada vez mais raros, após a década de 1730, os inventores passaram a se mobilizar para defender sua prioridade e certificados atestando a data de invenção proliferaram. Em 1785, Fleury d'Ardois reclamou que seu novo tear havia sido copiado pelo mestre Pierre-François Perrin, a quem o havia vendido, e solicitou à Académie de Lyon que certificasse sua prioridade. Enquanto o armazenamento de modelos no escritório da guilda visava tornar as invenções um patrimônio compartilhado, o registro de certificados estabelecia os direitos individuais do inventor. O controle sobre os registros escritos da guilda gradualmente adquiriu maior importância. Em 1765, as autoridades rejeitaram a posição de Falcon a Barbier porque a guilda não conseguiu encontrar em seus livros razão nenhum certificado para o tear que Falcon alegava ter inventado. Em 1777, durante o caso Bourgeois, o intendente Jacques de Flesselles enviou ao Bureau de Commerce um plano para melhorar o registro de invenções. Ele alegou que, como as invenções tendiam a ser esquecidas ou a parecer obsoletas com o tempo, máquinas bem-sucedidas eram às vezes redescobertas e modificadas por artesãos que então recebiam subsídios merecidos. De fato, a guilda e a cidade mantinham registro de invenções passadas. O registro formal dos poucos monopólios de invenção concedidos em Lyon era levado muito a sério. Em 1725, as autoridades solicitaram que o desenho do tear de Claude Raymond fosse depositado na prefeitura e assinado pelo prior dos merchantes como pré-condição para a aplicação do seu privilégio local. O inventor e empresário de La Salle refletiu o ethos da guilda ao ser um forte defensor da livre circulação do conhecimento, incluindo talvez de forma ambígua o roubo. Assim como Diderot, ele era um forte oponente do sigilo e podia ser cáustico sobre o assunto. Em 1760, quando sucedeu Dacier nos cursos de desenho da Fabriquet, garantiu ao governo que nem mesmo condenaria a cópia e a falsificação de seus próprios negócios. Não condenou o roubo de padrões ou invenções e ficou satisfeito quando seus tecidos de seda estampados foram copiados e seus trabalhadores atraídos por rivais. Abre aspas. Mais de 20 dos meus colegas empregam pintores manuais e atraem os meus todos os dias, assim que são treinados, e eles obtêm deles cores e até mesmo meus próprios desenhos. Mas não me queixo desses eventos se eles puderem ajudar a provar que todo preconceito contra novos estilos é inútil para o bem comum e para os negócios privados. Fecha aspas. De fato, De La Salle foi generoso desde que a sua prioridade como inventor fosse reconhecida. Isso não foi difícil em Lyon, onde ele tinha fortes conexões e era adequadamente recompensado. Mas em Paris, ele não foi tão magnânimo. Em dezembro de 1759, ele enviou uma amostra de novo tecido alegórico em homenagem ao rei e ao controlador-geral, solicitando que não fosse mostrado aos artesãos gens d'art antes que o rei o aprovasse.
Durante grande parte do século, a tendência foi cada vez mais dar precedência aos direitos públicos sobre os privados. No final do século, contudo, os inventores começaram a invocar com mais frequência o argumento do sigilo, com o objetivo não apenas de convertir como mestres rivais, mas também de se defender da crescente pressão dos comerciantes poderosos. Conflito vertical: aprendizes versus mestres e mestres versus comerciantes. Frequentemente misturados a conflitos horizontais, os verticais pareciam mais violentos. Alguns opunham aprendizes a mestres, outros opunham inventores individuais à elite mercantil. Por exemplo, a introdução da calandragem inglesa por John Bagder fomentou essa competição, provavelmente porque os seus aprendizes, entre aspas, eram na verdade trabalhadores altamente qualificados que colaboravam estreitamente com o inventor. O aprendiz de Bagder, Seguin, o aluno que Bagder foi convidado a treinar em troca de suas bolsas e privilégios, tornou-se parceiro de Bagder e, mais tarde, seu rival quando ele montou sua própria oficina de calandragem. O mesmo problema ocorreu com o finalizador Claude Collet, que era responsável pela primeira calandra de Vaucanson e imitou a de Bagder. Seu trabalhador, um torneiro chamado Milliet, copiou o mais recente aprimoramento de Collet. Em 1755, o tecelão Antoine Bonafont, um dos rivais de Vaucanson na calandragem, reclamou que seu jornaleiro Bouchon havia roubado seu fio precioso, suas ferramentas e até mesmo a invenção que Bouchon havia submetido ao governo como se fosse sua. Bonafont, no entanto, havia se preparado para tais circunstâncias, tendo conseguido que Bouchon assinasse um contrato obrigando o jornaleiro a pagar 2.000 libras se ele divulgasse o segredo de seu mestre. As iniciativas artesanais não eram totalmente incentivadas pelos comerciantes, que temiam que os trabalhadores mais dinâmicos pudessem desafiar seu poder econômico. Em 1775, Fleury d'Ardois reclamou que as autoridades lhe pediram que inventasse um tear em um mês por 144 libras, mas que ele recebeu apenas metade do valor. Quando o oficial da guilda pediu para ver o dispositivo, D'Ardois conseguiu esconder o novo mecanismo. Ele finalmente revelou a intenção em troca da promessa no certificado, que no entanto nunca recebeu. Os direitos de propriedade sobre o conhecimento tornaram-se parte de uma luta e resistência mais amplas ao poder mercantil. D'Ardois escreveu com raiva que os comerciantes, entre aspas, persistem em manter o trabalhador sob suas garras, em querer que ele dependa deles como se tivesse um poder soberano e, ainda mais forte, um poder despótico, tirania. Fecha aspas. Ele foi, entre aspas, maltratado, insultado quando pediu seu dinheiro, fecha aspas, reduzido a um mendigo, porque a guilda queria privar o artista da recompensa e do mérito de seu trabalho. Seria possível, ele perguntou retoricamente, tratar os homens da humanidade tão mal? O conflito aberto entre inventores e autoridades era, no entanto, tabu. O apoio público à invenção coletiva permitiu que as elites de Lyon forjassem um mito do inventor desinteressado que ocultava o fato de que este último poderia desejar um retorno maior por sua invenção. A glorificação dos benfeitores começou com a morte de Philippe de La Salle em fevereiro de 1804. Imediatamente, a Comissão do Conservatório de Artes escreveu um panegírico e uma inscrição em mármore foi erguida do conservatório para homenagear a doação das máquinas de La Salle à cidade. Jean Marin fez cópias dos teares para a exposição do Palácio de Cristal de 1851 e, em 1910 a 1912, a cidade propôs a construção de um monumento em homenagem a La Salle. Conclusão. O caso de Lyon no século XVIII é um bom exemplo de uma política de técnica aberta adaptada ao contexto local. A indústria de seda de Lyon foi estruturada por instituições que ajudaram a conceber e sustentar uma política de inovação baseada na gestão coletiva da invenção. As recompensas foram consideráveis e sustentaram o sucesso internacional da indústria de seda de Lyon. Um compromisso em comum foi estabelecido entre a economia da moda e uma política de assistência pública que incentivava a inovação e o empreendedorismo dentro da guilda. A economia de mercado não se opunha ao apoio público, as invenções eram consideradas um bem público. Esse financiamento público dependia de negociações persistentes entre a Guilda da Seda, a academia local, a municipalidade, o intendente e o inspetor de manufaturas de um lado, e o governo central e, eventualmente, a Academia de Ciências de Paris do outro. O papel desempenhado pela fabriqueira era crucial, pois seus funcionários avaliavam as invenções de acordo com o julgamento de seus usuários, negociavam seu valor com os administradores locais e centrais, contavam os novos teares na cidade para atribuir os bônus, mantinham modelos de dispositivos para informação pública e entregavam certificados de invenção a indivíduos. A política de inovação em Lyon estava em sintonia com a reestruturação das guildas ocorrida sobre o ministro das Finanças, Jacques Necker, em agosto de 1776. A Guilda da Seda já era representante do emergente novo corporativismo, na qual atuava para aprimorar a troca de informações, produtos e equipamentos, ajudar a emular produtores talentosos e registrar, por meio de desenhos e modelos, e regular a inovação.
estabelecendo equilíbrio entre iniciativas privadas e responsabilidade coletiva. Interesses públicos e privados podem ter alcançado o melhor equilíbrio após a Revolução. A era napoleônica herdou a gestão coletiva da inovação em Lyon e combinou esse legado com o reconhecimento dos direitos humanos individuais. Um conservatório de artes foi criado em Lyon em 1802, com o objetivo de coletar todos os tipos de obras, desenhos, amostras, pinturas, antiguidades, esculturas e modelos técnicos, para fins de ensino, demonstração e apoio à invenção. A continuidade com o antigo regime foi ainda mais forte para as invenções técnicas. A combinação de práticas coletivas herdadas e novos direitos individuais gerou um sistema original de gestão de patentes. A Câmara de Comércio, restabelecida em 1802, recompensava os inventores que não podiam pagar por uma patente e cooptava por transferir suas invenções para o domínio público. A partir de 1828, os lucros da análise pública da seda, Condition des Sois, foram destinados ao incentivo à invenção e ao bem-estar do comércio da seda. A Câmara do Comércio examinou inúmeros pedidos de inventores e até comprou patentes de artesãos que não conseguiam explorar suas invenções. O sistema permitia que os inventores utilizassem diferentes recursos de acordo com o estado de seus negócios. As recompensas da Câmara de Comércio podiam ser usadas como alternativa ao patenteamento, uma vez que todos os inventores eram registrados e podiam estabelecer prioridade diante das patentes rivais. As invenções foram rapidamente divulgadas, com depósito de modelos no Conservatório de Artes e, a partir de 1833, na Escola Técnica de La Martinerie. Os inventores também recebiam certificados de La Martinerie. Nota 117. Anteriormente, o acesso ao público às coleções de amostras pode ter sido menos fácil. Em 1742, o Conseil des Prud'hommes recomendou que as amostras fossem exibidas corretamente nos livros razão. Nota 119. Benoît Alais se beneficiou da compra pública de sua patente para o novo tear de Tulle em 1820, mas também foi autorizado a continuar cobrando taxas de licença dos usuários durante a vigência da patente. O modelo foi depositado no Palais des Arts, antigo Conservatório de Artes. As amostras foram mantidas na prefeitura. O Conseil des Prud'hommes cobrava taxa de utilização em nome do inventor. Nota 120. Em 1847, Jean Marin, mecânico, professor na escola de La Martinière e curador do repositório de modelos da escola, solicitou que seu recém-inventado desbobinador chinês fosse transferido para o domínio público para pedir que alguém registrasse uma patente. Por último, mas não menos importante, o século XIX compartilhou com a era das guildas uma dificuldade persistente em lidar com artesãos excepcionalmente inventivos. O incentivo coletivo à invenção ainda era visto como uma forma de preferência pública, especialmente por inventores que eram pobres demais para solicitar patentes. O exemplo mais notável disso foi Jacquard, que, embora descrito como um grande benfeitor, nunca obteve uma patente individual para seu tear. A municipalidade pode tê-lo forçado a permanecer em Lyon para impedi-lo de vender a invenção a concorrentes externos. Jacquard também foi punido porque seu trabalho não correspondia às expectativas da municipalidade. Em 1813, após perder sua pensão e sua moradia no Palácio Saint-Pierre, Jacquard reclamou que, em princípio, seu acordo com a cidade lhe permitia receber 50 francos por tear, mas que, na ausência de uma patente, a máquina foi copiada e ele não recebeu nenhuma renda. Como ele mesmo disse, abre aspas, eu poderia ter direitos exclusivos sobre a minha máquina e vendê-la a todos os fabricantes de cera da cidade, e até mesmo a todas as manufaturas da França, enquanto do jeito que as coisas estão, a cidade de Lyon é a única beneficiária. Fecha aspas. A gestão pública da inovação estava mais uma vez sob provação, mas o conflito era velado pelo mito do inventor dedicado ao bem público. Nota 121. Jacquard recebeu duas outras patentes, uma em 1800 para seu primeiro tear, que aboliu o uso dos teares de gaveta, baseada em uma de Ponson, premiada na Exposição de Paris no mesmo ano. A segunda, concedida em 1805, para um tear para redes de pesca, em resposta ao concurso lançado pela Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale em 1801. Quando Jacquard foi a Paris para demonstrar sua invenção em 1802, trabalhou no recém-fundado Conservatório des Arts et Métiers. Lá, descobriu o tear de Vaucanson, que o inspirou a desenvolver seu famoso dispositivo. Bom, então é isso. Então, acabamos o capítulo 8. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.